E uma coisa que eu observei aqui, para te mostrar, eu vou aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, vou trazer aqui todos os objetos que você utilizou o tatame, vou dar um Shift S aqui no teclado para ele apenas trazer esses objetos, espera aí que não foi, fazer de novo, apenas tatame, Shift S, exatamente esses objetos aqui, ó. Eu observei que você trabalhou com um ponto suporte errado. O tatame ele exige um ponto suporte, tatame também. Tá? Não pode trabalhar com ponto suporte zigue-zague, porque sinceramente ele não faz efeito nenhum. Ah, se eu coloquei não ficou ruim nem ficou bom, porque realmente o ponto suporte zigue-zague aqui ele não vai te ajudar a estruturar o tecido para poder depois fazer a aplicação, o uso do ponto tatame por cima, né? Então, se for um tecido muito maleável, ele vai repuxar sim, porque o zigue-zague, nesse caso aqui, ele acaba não servindo de absolutamente nada como ponto suporte, tá? Então, usou o ponto tatame, prefira usar o ponto suporte tatame também. Esse aqui, ó, tatame. Se você quiser reforçar um pouco mais, dependendo do tecido, você pode trabalhar com tatame duplo, tá? Mas aqui eu vou trabalhar só com o tatame, né? Tá vendo que ele vai fazer esse ponto, ó, exatamente no sentido contrário, um ponto suporte no sentido contrário ao ângulo oficial aqui do ponto tatame que você colocou. Se o ponto tatame tentar nesse sentido aqui, ó, desse ângulo, o ponto suporte vai ficar exatamente no contrário, que faz estruturar a fibra do tecido primeiro para depois aplicar os pontos, tá? Então, usou o ponto tatame, prefiro usar o ponto suporte tatame também. Deixa eu dar uma olhada aqui na questão da compressão de encolhimento. Você trabalhou com uma compressão de encolhimento aqui bem padrão, 0.17, ela é bem baixa para um objeto nesse tamanho. Eu recomendaria trabalhar em torno de 0.60, tá? Porque é um objeto com uma área de preenchimento, uma área de deslocamento de costura muito grande. Então, trabalhar com valores maiores aqui na compressão de repuxo vai fazer com que o tecido... Porque às vezes a gente pensa assim, vou trabalhar com valores pequenos porque não tem contorno. Só que, como o tecido naturalmente ele vai encolher um pouquinho, tende ao formato, a forma do objeto ficar alguns milímetros menor. Tá? Então não é só por uma questão de desencaixe, é uma questão visual, estética também. Tá? Logomarca é muito mais exigido do que em desenhos assim. Tá? Desenhos você não consegue perceber e não faria, claro, muita diferença se você não usasse, porque ele, além de não desencaixar os contornos, porque de fato não tem tantos contornos problemáticos assim, apesar de existir, tá vendo aqui? Mas realmente você poderia sim trabalhar com uma compressão de encolhimento mais leve, vamos dizer assim, menor, porque não significa tanto colocar uma compressão de encolhimento muito alta. Mas eu gosto de trabalhar por padrão, compensação de encolhimentos maiores, justamente por hábito, né? Porque a gente entende que se a gente fizer um objeto grande, a gente vai sim preferir trabalhar com pontos de suporte maiores para poder ele compensar, para ele segurar ali, compensar o encolhimento do tecido, né? Ou seja, devolver o tamanho original do objeto, porque ele vai servir tanto para poder proteger aí o desencaixe dos contornos, mas ele vai servir também para proteger o tamanho oficial do bordado, porque como o objeto, à medida que a máquina vai bordando, ele vai encolher o tecido, se você pegar uma régua e medir o bordado depois de pronto, quando você usa uma compressão de encolhimento baixa, e medir o objeto na tela do computador, você vai ver que ele vai ficar ligeiramente menor, ou às vezes até exageradamente menor. Então a compressão de encolhimento vai exatamente compensar o repuxo do tecido, garantindo não somente o desencaixe do contorno, mas garantindo também que você tenha o objeto na mesma medida que você programou, tá? Porque isso muitas vezes é relevante sim. Então, usa 60 que não vai dar nenhum problema nesse caso aqui, tá? Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!